Bom, irmãos, deixa eu só trocar de câmera aqui. Pera aí. Aí, agora sim, trocamos de câmera. Isso aí a qualidade é melhor, né? Irmãos, para quem não me conhece, me chamo Léo Bulim, sou integrante do DECOM, aqui da Igreja Adventista de Santa Cecília. Sou membro da igreja aqui já faz uns 4, 5 anos. Eu não lembro ao certo. Foi em 2014 que eu me batizei. Junto com a minha esposa Tainá, junto com a minha prima Alexandra, né? E hoje eu vim trazer uma mensagem para vocês, que é uma experiência de vida minha. Algo que eu vi pouco tempo atrás e, infelizmente, eu acredito que tenha pessoas que dentro da igreja estão vivendo isso também. E por que eu trazer essa mensagem? Uma, porque hoje eu estou vivendo de um jeito diferente, eu estou notando um bom resultado, né? Algo que antes eu acreditava que não era assim, que só daquele jeito daria certo dentro da igreja. Bom, eu vou explicar melhor no momento da pregação. Mas antes da gente iniciar aqui a pregação, eu queria orar mais uma vez com vocês, aproveitar que é culto de oração. A Mag, ela comentou aqui de novo, pedindo pela irmã dela, a Marta, né? A Kátia já havia pedido aqui também. Queria confortar a Mag e dizer que a gente estará orando por ela durante essa semana aí, Mag, tá? A prof. Juliana também, a gente vai estar orando durante essa semana. E também já aproveitar esse momento de oração para colocar o pedido da irmã Dayana, né? Que pede pela tia Tânia dela, que está muito doente também. E eu acho bonito isso aí, vocês colocarem os familiares de vocês em oração. Isso é muito bonito. Então, mais uma vez, vamos orar pela palavra agora que a gente vai ouvir e também pelos pedidos que entraram depois daquele momento, ok? Então, feche seus olhos aí na sua casa, curva a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Senhor amado Deus, mais uma vez, Pai, estamos aqui diante de Ti para reforçar o pedido pela irmã da professora Mag, a Marta, que está muito doente, Pai, e pedimos que o Senhor a cure, que o Senhor pegue ela em Teus braços, e que o Senhor conforte o coração de cada um de nós que está sofrendo de alguma forma, com alguma doença, em relação a algum familiar também. Colocamos aqui o pedido da irmã Dayana também, Pai. Que o Senhor venha estar com a Tânia. Que o Senhor cure ela também, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor vem fazendo por nós. Neste momento, iremos estudar a sua palavra. E pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, nos ajude a entendermos e compreendermos a Tua palavra. Que o Senhor tire dos nossos pensamentos, do nosso coração agora, qualquer coisa que venha atrapalhar essa nossa comunhão contigo, Pai. Que o Seu Santo Espírito esteja aqui ao nosso lado. Que Ele seja o nosso professor essa noite. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá. Eu preparei um slidezinho que é mais para me ajudar do que ajudar vocês, né? E daí assim eu consigo ver a sequência da pregação. Aí, ele vai estar aparecendo para vocês. Creio que todo mundo consegue enxergar, né? O título da mensagem é o seguinte: primeiro a igreja ou primeiro a família? E eu queria que vocês colocassem aí nos comentários o que vocês acham. Se a gente deve primeiro dar atenção para a igreja ou primeiro dar atenção para a família? Quem que a gente deve cuidar primeiro, em primeiro lugar? Peço que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acham que seria a resposta certa, né? E se vocês tiverem alguma experiência de vida em relação a esse assunto, podem colocar nos comentários também, a gente vai estar lendo agora durante o culto, tá? A Rose Paixão botou aqui que ela acredita que primeiro deve ser cuidado da igreja e depois da família.
Se alguém tiver uma outra opinião, pode colocar aqui. Se alguém viveu alguma experiência, pode pôr aqui também. Eu vou estar lendo. Hoje o culto vai ser assim, tá? A gente vai estar conversando, vai ser um bate-papo, tá? Vai ser trocas de experiências, inclusive, tá? O Leandro Santana comentou aqui que primeiro tem que ser a família. A Ângela Bulim também comentou primeiro a família. Patrícia Motim também comentou aqui primeiro a família. Enquanto vocês vão comentando, eu vou contar a minha história, essa situação que eu vivi, né? A Patrícia chegou num ponto aqui que eu ia chegar no meio da pregação. Eu vou tentar achar esse teu comentário depois, Patrícia, tá? Eu vou tentar. Lembrando, só para não confundir vocês, eu estou falando de igreja e não de Deus e Cristo. Tanto é que uma pessoa pode estar na igreja e não estar em Cristo. Vocês concordam comigo? Inclusive, eu tenho uma experiência assim que eu já vou contar para vocês. A pessoa pode estar na igreja e não estar em Cristo, ok? Então, neste caso, eu estou falando da igreja, tá bom? Vamos lá, então, para a minha experiência. Aqui tem bastante gente falando que é primeiro a família e algumas falando que primeiro é Deus, que eu concordo também, tá? Mas esse ponto a gente está falando da igreja, tá bom? Vamos lá para a minha experiência, então. Logo depois que eu me batizei, eu ganhei alguns cargos aqui na igreja e Deus me deu a oportunidade de trabalhar na obra dele. Né? Muitos de vocês já conhecem, já me conhecem, sabem que eu trabalhei com os juvenis, esses juvenis cresceram, viraram adolescentes, eu trabalhei com eles e hoje alguns deles são jovens. Né? E teve alguns anos que eu estava totalmente focado no trabalho da igreja. Estava totalmente focado no trabalho da igreja. Ao ponto de tudo, para mim, se resumir na igreja, ok? E por causa disso eu comecei a ter alguns problemas em casa. Com a minha nega véia, com a Tainá. Comecei a ter alguns problemas em casa com a minha esposa. Por quê? Porque logo que me apresentaram um WhatsApp, eu vi o quê? Nossa, isso é o que eu precisava para estar em contato com o pessoal o tempo todo. E foi isso que aconteceu. O tempo todo eu estava em contato com a gurizada. Eu chegava do serviço, antes de dar um beijo na minha esposa, antes de dizer oi, eu pegava o WhatsApp e já ia para o WhatsApp, já ia resolver as questões do clube, questões de adolescente, todas as questões que tinham envolvido com a igreja. Sempre eu fazia isso. Óbvio que a minha esposa começou a não gostar dessa situação, né? E começou a tentar um diálogo comigo. Só que na minha cabeça, eu estava fazendo algo que era para Deus. Então, ela tinha que entender e tinha que respeitar aquilo ali. Eu preciso resolver isso aqui, depois eu converso contigo. Era assim que eu estava lidando com a situação. Ó, amor, depois eu converso contigo, eu preciso resolver isso aqui. Isso que é para Deus, é mais importante. Essa é a minha visão. Eu acredito que alguns de vocês estejam se identificando com essa situação. E, infelizmente, a Tainá e eu, a gente quase chegou ao ponto de nos separarmos. Porque eu não dava atenção para ela, e através disso começou a vir muitas brigas, e, inevitavelmente, né, a gente começou a ir para esse caminho da separação. Porque eu não queria que ela tirasse isso de mim, só que ela não queria me perder para algo assim também. O que aconteceu? Quando a gente chegou nesse ápice de ok, é isso que tu quer, sabe, no meio da briga, cabeça quente, eu procurei o meu amigo Kleber deve lembrar disso, conversei com ele, e daí o Kleber pegou e disse assim, primeira coisa, tu sabe que tu tá errado, né? E eu, como assim? Eu te chamo, tu é meu brother, meu amigo, e a primeira coisa que tu fala que eu tô errado? Não! Mas enfim, o diálogo foi crescendo entre eu e o Kleber instruiu bastantes coisas, eu me acalmei e eu tomei uma decisão. Eu disse Tainá, vamos almoçar hoje junto?
A gente trabalhava, né, em empregos diferentes, lá em Porto Alegre, e a gente marcou um almoço para a gente conversar sobre isso. Lugar com testemunhas, caso ela se irritasse muito comigo, né? Então, conversando com ela pegou e disse o que ela estava sentindo, como que ela estava se sentindo, né? E eu resolvi conversar com ela sobre essa questão e eu entendi aonde eu estava falhando. Para encurtar a história, a gente se entendeu, inclusive nesse almoço, a gente decidiu que a gente deveria, que a gente queria e a gente estava precisando ter um filho. Daí depois vem a Ashley, né? Só que daí volta aquela pergunta que eu fiz para vocês. E eu vou botar aqui na tela de novo. Deem uma lida aí no que eu preparei para vocês. Enquanto vocês estão lendo aí, eu vou ler aqui alguns comentários que vocês colocaram, tá? Patrícia botou um comentário aqui que eu achei bem interessante. Primeiro Deus, segunda família. Ok. Mag também, primeiro Deus. Kátia botou, primeira família. Lembrando que eu estou falando de igreja, tá? Se é primeiro a igreja ou primeira família. Ok? Rose Paixão, primeiro Deus, depois vem a família. Creio que primeiro a família, projeto de Deus. Vera Suzana, botou. Osmar Sampaio, primeira família. Daiana Costa, Deus e depois a família. Daiana, primeira família. Família é um projeto de Deus, então primeiro a família. Daí o Osmar aqui me ajudando aqui. Obrigado, irmão. Não é Deus, é igreja, irmãos. É isso aí. Pegou. É isso aí, irmão. A Patrícia Motim botou, sim, irmãos, o povo já foi mais além. Vamos lá. Cada um tem um jeito de entender, irmãos. Aqui é a minha sogra, ó. Não vou poder mais participar, estou indo para o trabalho, orem por mim. Amém. Estarei orando, sogra. Minha sogra trabalha de noite, tá, gente? Patrícia, Deus te acompanhe. Falando para minha sogra. Ok, voltando. Vamos demonstrar devoção primeiro. Essa é a pergunta. Primeira pergunta. O que Deus fala sobre quem não cuida dos seus familiares e parentes? Olhem só. A primeira devoção não é na igreja. A primeira devoção não é na igreja. E quem não cuida dos seus são piores que os descrentes e negaram a fé. Aí a gente parte para o primeiro texto bíblico. Essas palavras não são minhas. Essas palavras. Então, abra sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 5. Vamos ver. Para vocês verem que não é eu falando, tá? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4 e depois o versículo 8, ok? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4 e depois o versículo 8. Eu vou pôr aqui na tela, tá? Para vocês, enquanto alguns irmãos vão procurando aí, tá? Timóteo fica depois de Tessalonicenses, tem a primeira e segunda de Tessalonicenses, fica depois de Colossenses, Filipenses, vai passando esses, tá? E daí chega em Timóteo. Ele fica entre 2 Tessalonicenses e 2 Timóteo e Tito, né? Consequentemente. Então esse é o texto, tá aparecendo aí na tela. Eu vou ler aqui para vocês, tá? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Na nova versão transformadora, acho que é essa, usa a palavra cuidar.
tá? Aqui está usando a palavra exercer piedade, que eu acredito que é o mesmo sentido, certo? Agora o versículo 8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Lembra o que a gente leu aqui? Lembra que eu falei? Não é coisa minha. Isso aqui está na Bíblia, é a palavra de Deus. Também na nova versão transformadora, usa a palavra parentes, né? Para descrever as pessoas da casa. Irmãos, a gente tem que ter primeiro cuidado com os nossos, para depois ter o cuidado com a igreja. Só que eu queria questionar vocês. O que você entende por cuidar? Para vocês, a palavra cuidar, cuidado, o que significa para vocês? Alguém pode comentar aí? Botar nos comentários? Palavra cuidar, o que significa para vocês? Principalmente para você que é cristão. O que significa a palavra cuidar? Eu vou colocar aqui o slide que eu preparei, tá? Referente a isso. Que está escrito o seguinte: para nós, como cristãos, o cuidar envolve principalmente ensinar a palavra de Deus. Eu entendo dessa forma. Porque, para pensar comigo. Se tu ama alguém, se tu quer o bem dessa pessoa, certamente tu quer ver essa pessoa no céu. Tu quer ver essa pessoa salva. Tu quer estar salvo e tu quer o mesmo para essa pessoa. Como que tu vai fazer? Não tu vai fazer, né? Mas como que tu pode ajudar essa pessoa a conquistar a salvação? Não seria estudando a Bíblia com ela? Não seria tentando ensinar para ela de alguma forma? Seja com o teu jeito de vida, seja pegando a Bíblia e folheando junto com ela, não é? Já temos alguns comentários que vão pôr na tela, referente à palavra cuidar. A Mag botou aqui, ó, zelar, proteger, educar. Muito bem, Mag. Concordo contigo. Leandro Santana, amar, viver em Cristo. E a Rose Paixão botou, falou tudo. Eu não sei se é para mim, se é para a Mag, para o Leandro, mas estamos aí. Continuando. Agora a gente vai ter mais um texto bíblico, tá? É Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e 7. Ok? Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Vamos procurando aí. Ó, a Agatha mandou um coraçãozinho. Saudade, hein, Agatha? Deuteronômio, capítulo 6. Já achei na minha Bíblia aqui. Enquanto vocês vão procurando aí, deixa eu escrever aqui para vocês. Escrever aqui para vocês, amém. Deus abençoe a todos. Jarcinho Luiz mandou aqui para nós. Teu irmão? Ó, irmão do Kleber aqui, ó. Vamos botar na tela para ele ver quem é. Jarcinho Luiz, amém. Deus abençoe a todos. Amém, Jarcinho. E o coraçãozinho da Agatha, vamos botar também. Agora vamos deixar o texto bíblico aqui para os irmãos em casa aí irem procurando aí. Eu escrevi mais uma coisinha aqui também, eu quero ver o que vocês acham, se vocês concordam comigo ou não, tá? Ensinar a palavra de Deus é uma das maiores demonstrações de amor de um ser humano para o outro. Isso significa que quem ensina quer a salvação de quem está recebendo a luz divina. Que era o que eu tinha falado antes, ok? Vamos agora ao texto bíblico, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz assim na minha Bíblia, aqui na minha versão, tá? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Por que eu escolhi esse texto? Porque
um dos seres que a gente mais ama, nós pais, são os nossos filhos, certo? E qual é a maneira, nós cristãos, que a gente, nós que temos a luz da Bíblia, né? Você que também tem contato com Deus aí em casa. Qual é a maneira certa de lidarmos com os nossos filhos? Não é ensinando a verdade de Deus? Isso não é o ponto principal da educação dos nossos filhos? Agora eu pergunto para você, por que não fazer isso com o teu irmão? Por que não fazer isso com o teu primo, tua prima? Por que não fazer isso com os teus pais? Por que não fazer isso com os teus tios? Se a gente faz isso com os nossos filhos, que acredito que são os seres que a gente mais ama nessa terra, assim, em ser humano, né? Que a gente deve amar Deus acima de todos, né? Acima de tudo. Mas depois de Deus, eu acredito que o ser que a gente mais deve amar, pelo menos, são os nossos filhos. Se a gente ensina para os nossos filhos, por que não ensinar para o restante da nossa família? Certo? Vamos lá para o próximo slide aqui. Eu queria falar com vocês também sobre o caminho certo, né? A gente já vai abrindo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Muitos aqui já devem conhecer, né? Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Deixa eu anotar aqui para vocês. Quem não conhece esse texto, já abre, já vai procurando, já dá uma lida, que já a gente vai ler ele juntos, tá bom? Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6 fala em ensinar os nossos filhos, certo? No caminho que a gente ensina eles não vão se desviar. E eu escrevi mais uma coisa aqui que eu queria ler com vocês. Uma das promessas de Deus para o ser humano é que se ensinarmos os nossos filhos no caminho certo, eles nunca se desviarão deste caminho. Agora vamos para o texto bíblico, ver essa promessa. 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Certas traduções têm caminho certo. Essa tradução que eu estou usando aqui é o caminho que se deve andar. Vamos para o próximo slide aqui. E daí vem a perguntinha. O que, ou melhor, quem é o caminho certo? Eu já botei a minha resposta aqui. E eu quero ver com vocês se vocês concordam comigo. A minha resposta é que Jesus é o caminho certo. Inclusive, eu já botei um algo a mais aqui. Ninguém conseguirá ir a Deus, ou seja, ser salvo, por outro caminho a não ser esse, Jesus Cristo. E eu botei uma referência de texto bíblico aqui também para nós. Eu queria ver com vocês, coloquem aí nos comentários. O caminho certo para vocês. Caminho certo. Quem é esse caminho? Já está aparecendo algumas respostas aqui. Cátia Fernandes botou Jesus. Rose Paixão. Jesus. Jesus é o caminho certo, certo? Ficou redundante, né? Patrícia Montin também já botou aqui. Jesus. Vamos ao texto bíblico, então? Eu vou botar o texto aqui, ó. João, capítulo 14, versículo 6. A Angela Bolim botou aqui também. Bem na hora trocou. Angela Bolim botou, sim, Jesus é o único caminho certo. O irmão Osmar Sampaio também botou Jesus. E botou sem dúvida, inclusive. Sem dúvida alguma, Jesus Cristo. Vamos a João, capítulo 14, versículo 6. Ver sobre isso, sobre esta questão. Se Jesus é o caminho, é o único caminho. E para aqueles que ainda têm dúvidas, não é o caso do meu e do irmão Osmar e de alguns aqui, mas se alguém ainda tem dúvida, vamos à Bíblia. João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 6. Ok? Vamos ler aqui. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
ninguém vai a Jesus senão... Ninguém vai a Deus senão por Jesus. Aqui tem outros comentários aqui, do Leandro Santana. Jesus falando, Jesus, é claro. E eu queria que vocês já preparassem no livro de Lucas, capítulo 14, tá? Já prepara sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14. Deixa eu preparar a minha aqui também. Lucas, capítulo 14. Tá? Verso 26 e 27. E eu queria pôr algo aqui na tela, que talvez alguns irmãos vão meio que se assustar, mas eu vou explicar, tá? Calma que eu vou explicar. Essa frase é baseada no que eu quase fiz. Lembra que eu contei minha história aqui? O porquê que surgiu essa pregação? Essa história aconteceu no ano retrasado, né? Foi antes da Ashley nascer. Mas se eu falar para vocês que eu não consegui mudar completamente, a Ashley nasceu e eu continuei errando nas mesmas coisas. Continuei errando nas mesmas coisas. E é um pouco estranha essa frase, né? Não abandone sua família pela igreja. Só que se a gente vai em Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27, que está aparecendo ali pequenininho, deixa eu aumentar aqui ó, a imagem para vocês. Deixa eu tirar o nome desse cara aqui da tela. Vamos ver se vai adiantar. Ó, estão vendo ali, ó? Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27. Diz assim. Presta atenção. É Jesus falando, irmãos. É Jesus. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Em algumas traduções está escrito, se alguém não deixar pai, mãe, família. Resumindo, se alguém não deixar a família e me seguir, não é meu discípulo. Não tem parte comigo. Só que algumas pessoas confundem Cristo com igreja. Não estou dizendo que tu tem que deixar a igreja agora. Não, não é isso. E a gente já vai chegar nisso também. Tá? Mas a grande questão é que a gente não pode estar focado em fazer o trabalho na igreja e a nossa casa está uma bagunça. E eu estou falando dos teus familiares. O que adianta eu sair para pregar, eu ser todo certinho na rua, chego em casa totalmente diferente? Aquele Deus que tu prega na rua é o mesmo Deus que tu prega dentro da tua casa? Já parou para pensar nisso? E agora eu vou me colocar nessa situação de novo. Tá? Eu vou contar a minha história de novo, a continuação dela. Alguns de vocês sabem que eu saí do Clube de Desbravadores no ano de 2019, na metade do ano. Deu uma semana, eu acho, eu saí da igreja. Só que se eu contar para vocês que antes de sair do clube e da igreja eu já tinha saído de Cristo, vocês vão acreditar? Pois essa é a verdade. Eu fiquei um bom tempo na igreja sem estar em Cristo. E eu não estou falando isso para, sei lá, tentar ser um exemplo aqui. Não, eu estou falando isso porque, primeiro, eu não quero mais passar por isso na minha vida. E eu quero te alertar. Será que tu não está passando por isso hoje? Se tiver, ainda dá tempo. Sabe por quê? Porque a porta da graça ainda está aberta. Quando eu saí da igreja, eu fiquei um bom tempo sem vir na igreja. Fiquei um bom tempo afastado. E tem um amigo meu, vou citar o nome dele aqui, o Isaac. Ele chegou para mim e disse assim, cara, cuida, porque
é mais difícil voltar do que entrar. É mais fácil tu entrar para a igreja, né, o início ali, mas quando tu sai para voltar é mais difícil. Ele me avisou isso quando eu já estava dando indícios que eu ia sair da igreja. Algumas outras pessoas também vieram conversar comigo e falaram coisas parecidas. Eu estava fora da igreja. E antes disso eu estava fora de Cristo. Então, não confunda estar na igreja com estar em Cristo. Infelizmente, temos irmãos que, se já não passaram, estão passando, e se não passaram, talvez vão passar. Eu espero que não. Eu espero que não aconteça isso contigo. Por isso você está sendo alertado hoje. Cuide, porque estar na igreja não significa estar em Cristo. Ok? Cuida isso. E outro detalhe. Uma das coisas que eu usava para tentar justificar a minha ausência em casa era justamente esse verso. Eu justificava para mim mesmo. Eu dizia assim, eu estou trabalhando, eu estou fazendo o que Deus pediu, o próprio Jesus falou. Entendeu? Se for preciso deixar minha família, eu vou deixar, porque eu preciso estar lá na igreja. Mas chegava em casa, não tinha comunhão com Deus, não orava, não estudava a Bíblia. Pô, tu já deixou Deus. Tu já está longe de Deus. Daí tu vai deixar a tua família, tu vai ficar sem nada, cara. Essa era real para mim. E talvez seja para alguém que esteja me assistindo nesse momento. Então cuide. Não use isso como justificativa, irmãos. Ok? Seguir a Cristo é uma coisa. Seguir a igreja pode ser outra. Ok? Cuide isso. Outro detalhe que eu queria conversar com vocês é Romanos capítulo 12, versículo 11. Já vai deixando aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 11. Deixa eu já abrir aqui na minha também. Eu achei, ele escapou de mim. Peraí que eu vou caçar ele aqui de novo. Achei. Romanos capítulo 12, versículo 11. Olha o textinho que eu escrevi aqui para vocês. Ó. Não use sua família para justificar a sua preguiça. Precisamos trazer nossa família para Cristo e não deixarmos Cristo por causa de nossa família. Se aos poucos introduzirmos nossa família no serviço, olha só o que eu estou falando, no serviço, trabalhar na obra, junto contigo, em vez de tu deixar a tua família em casa para ir fazer as coisas, tenta, eu sei que é difícil, eu sei que tem, Léo, eu tento, mas meu marido não quer, minha esposa não quer, meus filhos não querem, mas tenta, continua fazendo, continua tentando. O problema é se tu fizer e não dá nenhum exemplo em casa. Esse é o grande problema, ok? Continuando aqui. Se aos poucos introduzirmos nossa família no serviço a Deus, conseguiremos viver muito mais felizes e fortalecidos na fé. Agora vamos ao texto bíblico. Romanos capítulo 12, versículo 11. Diz assim aqui na minha Bíblia. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ok? Precisamos servir ao Senhor. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, porque o Kleber já me mostrou a plaquinha aqui, que eu combinei com ele de faltando 10 minutinhos aqui. Ok? E o exemplo que Deus nos deixa na Bíblia, e eu acho isso sensacional, já ouvi muita pregação sobre isso, muita história sobre isso, no clube, muitas pessoas já contaram sobre isso. Mas, cara, é tão bonito, é tão legal tu encontrar na natureza esse tipo de exemplo, que eu tive que trazer aqui para vocês, porque sempre tem alguém que talvez não conheça. E essa historinha tem na Bíblia, cara. Tem na Bíblia. Então, presta atenção. Abre a tua Bíblia em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Versículos 6, 7 e 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. Deus está dizendo para nós assim, se tu tá com preguiça, se tu tá se tornando uma pessoa preguiçosa, pegue como exemplo a formiga.
ok? Pega o exemplo para a formiga. Porque assim, a formiga não tem chefe supervisionando ela e mesmo assim ela trabalha para o bem comum, por bem do formigueiro. Eu separei aqui esse textinho. Deus, em sua palavra, usa as formigas como exemplo para nós, que foi o que a gente leu agora há pouco, ok? E agora, o último slide que eu queria deixar para vocês é bênção de Deus. Essa bênção é a nossa família. Olha só o que eu escrevi aqui. Ó. O Deus que nos ama, que nos criou, que morreu por nós, nos abençoou com a nossa família. E Ele deseja que sejamos uma bênção para ela também. Siga a Jesus e, se possível, leve a sua família contigo. Irmãos, esse é o recado que eu queria deixar para vocês hoje. E lembrando, foi algo que eu vivi, que não deu certo. Como eu disse, eu quase fiquei sem família e sem Deus. Hoje, graças a Ele, graças ao Espírito Santo, que me incomodou e muito, e falou muito ao meu coração, hoje eu posso dizer que eu tenho família e tenho Deus. Ok? Eu vou colocar os comentários aqui, que eu acabei saindo dos comentários e não vi. Ó, vamos ver aqui a Dayana Costa. Botou. Muito bom, me fez refletir muito e preciso melhorar muito. Eu precisava ouvir isso e eu compreendi. Amém, Dayana. Muito obrigado também por isso, porque quando a gente prega, se a gente atingiu uma pessoa pelo menos, já é muito bom. Já é muito bom, já é confortante para o nosso coração. É muito bom saber que pelo menos uma pessoa foi ajudada com a palavra de Deus. Assim como eu fui também, tá? Aqui a Ângela Bolim botou amém. Osmar Sampaio, amém. Glória a Deus. A Rose Paixão comentou aqui, culto abençoado e esclarecedor. Amém. Kátia Fernandes também botou amém. Ok, irmãos, agora neste momento, a gente já está encerrando nosso culto aqui, a gente vai para o louvor final. Deixa eu ajeitar ele aqui para nós. A gente vai para o louvor final. E esse louvor não é a minha situação, graças a Deus, mas infelizmente eu tenho pessoas que eu amo muito que estão numa situação complicada aí na família, vou dizer assim, tá? Então, reflita nessa música, reflita nessa mensagem. Se for o seu caso também, talvez Deus esteja te falando aí, tocando no seu coração para fazer as pazes, né? Tentar se reconciliar, algo assim. Então, pense bem, medite nessa letra e deixe o Espírito Santo atuar no seu coração. Não feche a porta para ele. Deixa ele atuar no seu coração. Você que acha que o pecado contra o Espírito é falar mal dele, o pecado contra o Espírito é não deixar ele agir na sua vida. Quanto mais vezes tu impede ele de agir na sua vida, mais afastado ele se fica. E não é ele se afastar, é tu não deixar mesmo. Chega um momento que ele não consegue mais trabalhar no teu coração, ok? Então vamos às músicas. Enquanto estiver tocando a música, vai estar passando os comentários que vocês estão deixando aqui. Tá bom, gente? Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Nosso computador tá indo. Chegou, ó. Vamos lá. Não sabemos do amanhã, mas sabemos quem nos guia. E assim podemos ter confiança e alegria. Sempre orei que um dia Deus unisse nossas vidas. E Ele respondeu a oração. Oh, sim, eu sei.
sabemos que tudo vem das mãos divinas. Sua paz, a salvação e bênçãos Ele dá. Louvaremos seu amor que uniu as nossas vidas. Viveremos para o seu louvor. Oh, 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 sim, eu sei, Deus me escolheu para você, escolheu você assim, Ele escolheu você. Pra mim, Deus salvou-nos, deu-nos seu perdão, uniu nossas vidas com sua própria mão. Oh, sim, eu sei que Deus me escolheu pra você, escolheu você assim, Ele escolheu você. Escolheu você. Oh, Escolheu você pra mim. pra mim. Irmãos, a mensagem dessa noite é para que a gente possa estar atento à nossa família e que a gente possa tentar e conseguir, se Deus quiser, Ele quer, basta a gente querer também, né? Estarmos todos juntos no céu, com a nossa família, ok? Neste momento, feche seus olhos, curva a sua fronte e vamos fazer a oração final de encerramento deste culto. Oremos. Senhor amado Deus, te agradecemos, Pai, te agradecemos, Pai, pela sua mensagem, pela sua palavra. Tenho certeza que ela tocou no coração de muitos de nós. E te agradecemos, Pai, pelo amor e o cuidado que o Senhor tem conosco. Pelo amor que o Senhor tem de cuidar da nossa família. E pedimos, Pai, que o seu Santo Espírito nos fortaleça e nos ajude a estarmos cada vez mais atentos aos nossos, sem perder a atenção aos de fora. Que a gente não use a nossa família como desculpa para a preguiça de trabalhar na obra de Deus, mas que também a gente não justifique o trabalho na obra de Deus para a nossa ausência em casa. Que o Senhor nos ajude a sermos organizados, que a gente consiga administrar as duas coisas conforme a tua vontade, da forma que o Senhor gostaria, que a gente consiga pôr em prática. Pedimos pela nossa segurança também, que o Senhor nos mantenha seguros, protegidos, Pai, seus santos anjos. E que o Senhor abençoe a cada um que está ouvindo essa mensagem e a cada familiar que está sendo representado nesta noite. Obrigado por tudo, continue conosco em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, por terem nos acompanhado até aqui. Você que está assistindo depois, né, a gravação, muito obrigado também. Foi muito bom estar aqui com vocês. E, para encerrar, lembra, sábado agora a Igreja de Santa Cecília vai estar aberta, ok? Vai estar aberta, vai retornar a Escola Sabatina e culto. Ah, Léo, mas eu que não vou poder ir. Calma, que os cultos online, a Escola Sabatina online vai continuar,
ok? Não precisa ter medo, não precisa... Pode ficar tranquilo. Você que é do grupo de risco, você que está na praia, fica tranquilo, vai continuar online aqui também. A gente vai estar gravando com os irmãos aqui dentro, tá? Que nem a gente fez ano passado em um período, ok? Uma boa noite, fiquem com Deus.